Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei o coração dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Então, nós tínhamos começado o capítulo 7 do Evangelho segundo João, que, por sua vez, forma uma unidade literária com o capítulo 8º, porque ambos os capítulos se contextualizam na festa das tendas, a qual Jesus foi em Jerusalém. E entre estes dois capítulos, um redator do Evangelho segundo João inseriu uma passagem que fala de uma mulher que foi surpreendida em flagrante adultério. Vocês estão entendendo aí a minha heresia? Não. A minha heresia é o seguinte. Aqui. Eu vou partilhar aqui essa tela. Não teria sido o autor inspirado que colocou isso dentro da Bíblia? Sim, porque a questão da inspiração ela é muito mais ligada ao autor divino, como diz, ela é obra do autor divino, né? Que inspira o autor humano, seja ele um apóstolo ou não, né? Eu coloquei esse telão aí amarelão para poder a gente perceber isso, olha. Como é que esta festa aqui? É a festa das tendas, certo? É a terceira festa de Jesus em Jerusalém. Nos evangelhos sinóticos, a gente se dá conta de que ele faz uma só peregrinação na sua vida adulta. Durante o seu ministério, Jesus faz uma só peregrinação a Jerusalém. No evangelho segundo João, não. Olha aqui, no capítulo 7, ele já está na terceira ida a Jerusalém. É diferente, né? Bem diferente, né? Então, assim, já é a terceira ida dele a Jerusalém. Não é como o Evangelho segundo Marcos, no qual ele apenas vai uma vez, não. E aí, então, o capítulo 7º e o capítulo 8º mostram... Cadê? Eu não sei o que foi que passou, não sei o que foi que deu ordem para passar. Então, no capítulo 7º e o capítulo 8º, Jesus já está na terceira viagem, não sei o que está passando, conta própria, eu vou de novo. Certo. Jesus já está na sua terceira viagem para Jerusalém. Terceira vez que ele foi lá, na sua vida pública, adulta, e também eu acho que o que está triscando aqui, calma. Então, a terceira vez que ele está lá, e esta é a primeira festa que ele foi, capítulo 2, versículo 13. Foi uma festa de Páscoa. E a segunda vez que ele peregrinou, não se diz que festa é. Era uma festa dos judeus, mas não especifica qual era essa festa, né? Certo é que ele peregrinou. Tá, vem uma madeira dessa para eu botar o coisa em cima. Comigo? Falando comigo? Então, depois da Páscoa da Galileia, do capítulo 6,
nós temos, então, esta cena do capítulo 7º, este relato dos capítulos 7º e 8º. E esta sessão aqui do capítulo 7º, no qual nós nos encontramos, pode ser dividida em 3 partes. A primeira nós já vimos, que é Jesus que sobe em segredo a Jerusalém para a festa das tendas. Olha, do capítulo 7º até o capítulo 8º, que formam uma só unidade literária, existe um tema que forma a moldura dessa unidade literária, que está no começo e no fim dessa unidade literária. É o tema do escondimento de Jesus. Eu acho que é em Oeiras que eles têm aquelas do Maranhão. a tradição do escondimento. Né? Então, aqui tem essa moldura do escondimento de Jesus. Jesus que vai a Jerusalém, no início do capítulo 7º, não como os irmãos dele querem que ele vá publicamente para se manifestar lá aos seus discípulos e tal, mas ele deixa que os parentes dele vão na frente, ele faz de conta que não vai e depois ele vai em segredo. E quando chega, isso é o início do capítulo 7º, né? E quando chega ao final do capítulo 8º, que os judeus procuram matá-lo em Jerusalém, ele se esconde, né? Ele volta a estar de novo lá no segredo. Nós estamos nesta segunda cena hoje. Nós vamos ingressar hoje a partir desta segunda cena, até entrarmos no capítulo 8º. Então, assim, começaremos já do versículo 14 do capítulo 7º. Aí nós avançaremos na direção do capítulo 8º também. De modo que nós vamos tentar hoje fazer esses 2 capítulos, 7 e 8. Então, no meio da festa, capítulo 7º, 14 a 36, Jesus, surpreendentemente, se põe a ensinar. Na semana passada, na outra vez, melhor dizendo, nós tínhamos visto que essa festa das tendas dura 7 dias, dura uma semana. Então, ele passou a semana lá. Ele chegou ocultamente, e aí, no meio da festa, no meio da semana que ele estava lá, ele resolve, no templo, começar a pregar. Então, no meio da festa, Jesus começa a pregar. Isso corresponde aos versículos 14 a 36 do capítulo 7º. Que dizem os versículos 14 e 15? Então, no meio desta semana festiva, da festa das tendas, né, que durava uma semana, para a surpresa geral, Jesus é encontrado ensinando um grupo de discípulos da mesma forma como os rabinos faziam, nas galerias do templo. O templo tinha diferentes galerias e ele estava ali ensinando abertamente, publicamente. Ele que havia chegado em segredo a Jerusalém para o festejo das tendas, né? Então, os judeus, e aqui a gente vai usar sempre entre aspas, porque não são, aqui é o modo como João se refere aos chefes dos judeus, né? Ou aos adversários de Jesus ali em Jerusalém. Então, os judeus estranham, e justamente o que lhes causa estranheza é como é que ele ensina, né? E aqui nós vamos ao texto. Então, eu vou rapidamente ler o texto para podermos seguir com a reflexão. Vou colocar aqui na exibição, na tela inteira, né? Então, no último dia, o principal da festa, aliás, no último dia não, desculpa, no meio da semana. É aqui. Já estando a festa no meio, subiu Jesus ao templo e ensinava.
Admiravam-se, pois, os judeus, dizendo: como conhece este as Escrituras, não tendo aprendido? Quer dizer, se Jesus não era uma pessoa douta na concepção deles, como é que ele pode conhecer tanto as Escrituras? Respondeu-lhes, pois, Jesus e disse: meu ensinamento não é meu, mas do que me mandou. Se alguém quiser fazer a minha vontade, saberá a respeito de meu ensinamento, se é desde Deus ou se eu falo a partir de mim mesmo. O que eu estou falando o que fala a partir de si mesmo procura a própria glória, né? O falante a partir de si mesmo procura a própria glória. O que procura, porém, a glória de quem o mandou, este é veraz. E injustiça não há nele. Não deu-vos Moisés a lei? E nenhum de vós faz a lei, pratica a lei. Né? Por que procurais matar-me? Respondeu a multidão: tens um demônio. Quem procura matar-te? Respondeu Jesus e disse-lhes: uma só obra fiz, e todos admirais. Por isso, Moisés deu-vos a circuncisão. Não que seja de Moisés, mas dos patriarcas. E no sábado, circuncidais um homem. Circuncidais as pessoas, né? Se um homem recebe a circuncisão em sábado, para que não se desligue da lei de Moisés, estais encolerizados de mim, porque um homem inteiro fiz são em dia de sábado. Não julgueis pela vista, mas fazei o julgamento justo. Diziam, pois, alguns dentre os hierosolimitanos, os habitantes de Jerusalém: não é este a quem procuram matar? E eis que fala no claro, e nada lhe dizem. Será que em verdade reconheceram os proeminentes que este é o ungido, o Messias, né, o Cristo? Mas este sabemos de onde ele é. Quando, porém, o ungido, o Cristo, vem, ninguém conhece de onde é. Exclamou, pois, ensinando no templo Jesus, dizendo: e a mim conheceis e sabeis de onde eu sou? E a partir de mim mesmo não vim, mas é verdadeiro o que me mandou, que vós não conheceis. Eu o conheço, porque de junto dele sou, e ele me enviou. Procuravam, pois, prendê-lo, e ninguém meteu nele a mão. Ninguém lançou mão dele, né? Ninguém o tomou, o agarrou, porque ainda não viera a sua hora. Da multidão, porém, muitos acreditaram nele e diziam: o ungido, o Cristo, quando vier, mais sinais fará do que este fez? Ouviram os fariseus a multidão murmurando isso a respeito dele. E os sumos sacerdotes e os fariseus enviaram agentes para que o prendessem. Mandaram a polícia, né? Disse, pois, Jesus: ainda pequeno tempo convosco estou, e parto para o que me mandou, o que me enviou, Pai. Né? Procurar-me-eis e não me encontrareis. E onde eu vou, vós não podeis ir. Diziam, pois, os judeus entre si: onde está este para ir? Aonde ele está por ir? Né? Que nós não o encontraremos? Acaso para a diáspora entre os gregos vai viajar e ensinar os gregos? E é esta palavra que disse: procurar-me-eis e não me encontrareis, e aonde eu vou, vós não podeis ir. Então, esta cena aqui de Jesus que prega no meio da festa e termina com esta primeira cena, termina com essa pergunta, né? Então, nos versículos 14 a 15, vocês podem acompanhar também por sua Bíblia de Jerusalém, pelo texto do Côniges, né? Então, assim, no meio da semana festiva, Jesus começa a pregar e os judeus estranham como é que ele ensina, como é que ele conhece as Escrituras sem ter passado por uma escola,
sem ter sido discípulo de algum rabino famoso. Por exemplo, Paulo apóstolo, os Atos dos Apóstolos nos dizem que ele foi discípulo de certo Gamaliel, né? Então, aliás, ele mesmo, Paulo, nos informa que foi discípulo de Gamaliel, já dizendo. Não será um falso rabino? Então, se eles não conhecem de onde Jesus veio com o seu ensinamento, não será ele um falso rabino? Tem gente mexendo nos meus slides aí, riscando. Assistimos aqui, na realidade, a uma polêmica, não tanto entre Jesus e os seus contemporâneos. Eu não estou conseguindo, não sei o que está acontecendo. Espera aí. Alguém está mexendo aí, riscando meus slides. Então, assim, assistimos aqui, na realidade, a uma polêmica, não tanto entre Jesus e os seus contemporâneos, mas entre a comunidade joanina e os mestres judaicos do fim do século I, né? Porque já a comunidade joanina não nutria o seu conhecimento das profecias e das antigas escrituras a partir dos ensinamentos dos mestres. A igreja caminhava na sua autonomia. Então, assim, esta polêmica entre Jesus e aqueles que questionam a autoridade do seu ensinamento, por ele não ter pertencido a nenhuma escola rabínica, na verdade, um reflexo da situação da própria comunidade joanina ao tempo em que o evangelho é escrito. É uma comunidade que sofre a mesma discriminação da parte da sinagoga, por não ser ela por a quem os judeus atribuem a autoridade e o poder para ensinar. Então, esses versículos 14 e 15 introduzem essa temática aí nesta sessão, que é a segunda sessão do capítulo 7. E vem, então, os versículos 16 a 19, nos quais Jesus vai explicar que o seu ensinamento não é invenção sua, né? Ele diz que o seu ensinamento vem daquele que o enviou. E, nesse sentido, ele tem um mestre melhor do que os mestres das sinagogas, do que os mestres que estavam lá à disposição dos judeus, porque se ele foi instruído pelo próprio Deus, então ele tem o professor, o melhor professor que se possa ter da teologia, né? Quem melhor pode falar de teologia do que Deus? Então, Jesus diz que ele fala a partir daquele que o enviou, a partir do Pai. E assim, então, a prática do ensinamento de Jesus mostra a sua natureza divina, mostra que ele provém do Pai, do alto, que ele não é alguém que fala em nome próprio e que, portanto, não procura a sua própria glória. O seu ensinamento é sempre a sua vida, a sua obra, o seu ensinamento é sempre uma procura da glória do Pai. Quem tem que ser glorificado é o Pai que o enviou. Estas serão as primeiras palavras de Jesus no capítulo 17, na sua oração sacerdotal. Glorifica o Filho para que o Filho te glorifique. A finalidade é sempre a glorificação do Pai. Mesmo que o Pai glorifique o Filho, o motivo é para que o Filho glorifique o Pai. Então, ele procura a glória do Pai. Não existe nele injustiça, e a gente tem que ficar atento, porque na concepção judaica da época, vamos dizer, desse discurso de Jesus, quando ele profere esse discurso no templo, segundo a mentalidade judaica, a justiça, a prática da justiça consiste na aplicação da lei de Moisés. A Torá, aquele que pratica a Torá, que pratica a lei de Moisés,
é um praticante da justiça. Então, não existe nele injustiça, isto é, falta de retidão para com Deus, ou pior, algo que mereça a morte. Jesus diz, eu não pratico nenhum tipo de injustiça, e por isso, porque vocês querem me matar, né? Então, Jesus passa a acusar os mestres judaicos de não respeitarem a lei, No seu afã de quererem ser praticantes da lei, Jesus disse, vocês não respeitam a lei. Ou seja, são vocês que não vivem a justiça, porque, segundo a concepção judaica, a prática da justiça consiste na prática da lei. Então, por que eles não praticam a justiça? Porque, já de antemão, querem matá-lo. Quando a lei diz, não matarás. E não somente a lei dos artigos, não. Ela diz exatamente no Decálogo, que é uma síntese do coração da lei. É um dos mandamentos que pertencem aos 10 mandamentos selecionados do Decálogo. Êxodo 20, capítulo 13, não matarás. Então,